Aula 7. As tentações. Objetivos: ajudar o novo crente a compreender o que é realmente a tentação, reconhecer a origem das tentações, expor as condições para se ter vitória constante sobre as tentações. Revisão: verificar sua caderneta de estudos devocionais, pedir-lhe que fale sobre as lições que Deus lhe tem ensinado. Recapitular a lição anterior, fazendo-lhe as seguintes perguntas: o que significa ser obediente? Por que devemos ser obedientes? Quais os passos que devemos dar para nos tornarmos obedientes ao Senhor? Cite algumas áreas de nossa vida em que precisamos ser obedientes. Responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. As tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. O novo crente precisa saber o que deve fazer para vencer as tentações e tornar-se mais amadurecido. A tentação é um impulso inicial para se cometer certo pecado. A tentação em si não é pecado, contudo, se não for encarada da maneira certa, ela pode logo tornar-se pecado. Devemos salientar para o novo crente essas duas facetas da tentação. Muitos recém-convertidos pensam que ela é pecado, e quando são tentados, pensam que já pecaram. Precisamos ensinar-lhes que isso não é pecado. Por outro lado, o novo crente muitas vezes toma uma atitude de indiferença para com ela, e o resultado geralmente é que ele cai em pecado. Precisamos nos certificar de que ele entenda bem todos os pontos desta lição. As fontes da tentação. A Bíblia ensina que a tentação para o pecado nos vem de 3 direções. Nos parágrafos seguintes, explicamos cada uma dessas fontes de tentação. Primeira, Satanás, o diabo. As Escrituras ensinam claramente que Satanás é uma fonte de tentação para o pecado. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último, Apocalipse, vemos Satanás em ação, tentando enredar os homens e levá-los a pecar. E o novo convertido não se acha imune a essa ameaça. Ele deve aprender a enxergar as artimanhas do diabo e entender que ele o tentará por meio delas. Os versos seguintes serão valiosos nesse sentido. Gênesis 3, versos 1 a 5, 1 Pedro 5, verso 8, Apocalipse 20, do 1 ao 3. Segundo, a carne. É a responsável pela tendência nossa de viver de acordo com os apetites do corpo. Ela se encontra em uma batalha constante com a nova vida do cristão, procurando fazer com que ele volte aos seus antigos hábitos de vida e se torne egoísta. O novo crente deve saber que as tentações virão dessa fonte e deve aprender a superá-las. Os versos seguintes nos falam sobre essa fonte. Romanos 8, 5 a 13. Gálatas 5, versículos 16 a 26. Terceiro, o mundo. A tentação que nos vem dessa fonte tem a forma de uma tentativa sutil de levar-nos à conformidade com as atitudes prevalecentes no ambiente em que vivemos e com a atmosfera dele. Essas tentações são as seguintes: sentir-se seguro pela posse de bens ou por realizações próprias, pensar que a vida pode ser vivida sem um relacionamento vital com Deus, adotar outras ideias que partem de uma sociedade decaída e ateia.
O novo crente deve ser alertado contra essas tentações e deve aprender a vencê-las. Os versos seguintes nos ensinam acerca dessa fonte. João 16, verso 33, Romanos 12, verso 2, 1 Timóteo 6, verso 10, 1 João 2, verso 15. Condições para a vitória. A Bíblia nos fornece as condições para se obter vitória sobre as tentações. Apresentaremos as principais nesta lição. Primeira condição: estar alerta. Em muitos casos, o crente cai em tentação porque não se encontra alerta à possibilidade de ser tentado. Os crentes, em geral, pensam de duas maneiras. Ou acham que são imunes às tentações, ou pensam que podem vencer qualquer tentação que lhes sobrevenha. São atitudes arriscadas, que trazem muitas derrotas. Precisamos alertá-lo quanto às fontes de tentação e incentivá-lo a colocar-se sempre em guarda contra elas. Ver 1 Coríntios 16, verso 13, 1 Pedro 5, verso 8, Apocalipse 3, verso 2. Segunda condição: ser cheio do Espírito Santo. Com suas próprias forças, o cristão nunca pode derrotar as tentações. A vitória só é possível pelo poder do Espírito Santo. Incentivemos o novo crente a buscar a plenitude do Espírito. E o melhor meio de fazer isso é ensiná-lo a preencher as condições que apresentamos na quarta aula de aconselhamento. Ler Atos 1, verso 8, Efésios 5, verso 18 e Filipenses 4, verso 13. Terceira condição: agir prontamente. A tentação não deve ser vencida no momento em que surge. Não devemos adiar a ação. Ou melhor, a tentação deve ser vencida no momento em que surge. Não devemos adiar a ação. A Bíblia mostra em Tiago 1, versos 14 e 15, a progressão dos eventos que, iniciando com a tentação, vai até o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Se estivermos alertas para esta progressão, é possível evitarmos que a tentação se torne pecado. É importante salientarmos as consequências de um prolongamento do problema. Temos de resolvê-lo o mais rapidamente possível. Quarta condição: conhecer os livramentos bíblicos. O texto de 1 Coríntios 10, verso 13, afirma que para cada tentação, Deus promete um livramento, pelo qual podemos obter a vitória sobre ela. E a Bíblia contém inúmeros exemplos desses livramentos. Por essa razão, o fato de estarmos sempre adquirindo mais e mais conhecimentos da Palavra de Deus influirá diretamente na obtenção de vitórias. O Salmo 119, verso 11, mostra isso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Dois importantes meios de livramento que a Bíblia nos oferece são os seguintes. 1. Para a tentação de natureza sexual, fugir dela. Correr como se fosse para salvar nossa vida, pois somos incapazes de lutar contra ela. 2 Timóteo 2, verso 22. Para as dúvidas satânicas, resistir ao diabo, confiando na palavra de Deus.
Mateus 4, versos 1 a 11, Tiago 4, verso 7. Nesse ponto, devemos ajudar o novo crente a encontrar outros meios de livramento que a Bíblia nos oferece para vencermos as tentações. Quinta condição: obedecer pela fé. Ao enfrentarmos as tentações, é importante que utilizemos os meios de livramento que a Bíblia nos oferece, quer queiramos, quer não. Se formos buscar nos sentimentos o incentivo para enfrentarmos as tentações, já perdemos a batalha. Recordemos a necessidade da obediência e os modos como nos tornamos obedientes, estudados na 6ª aula de aconselhamento. O novo crente só poderá obedecer a Deus pela fé, se cultivar o hábito de viver pela fé. Ele deve aprender a fazer o que Deus ordena, não importa quais sejam seus sentimentos. 6ª condição. Referente à 5ª condição, leia Colossenses 2, verso 6. 6ª condição. Orar pedindo a vitória. A oração tem um papel preponderante para se alcançar a vitória na luta contra a tentação. A Bíblia ordena claramente que oremos tanto pela nossa própria vitória como pela de outros. Talvez seja bom rever a 5ª aula de aconselhamento. As passagens seguintes se aplicam a essa questão. 1. A oração pela nossa própria vitória. Mateus 26, verso 41, Marcos 14, verso 38, Lucas 22, verso 40. 2. Oração pela vitória de outros. O exemplo de Paulo em suas epístolas. Tarefas. Pedir ao novo crente para continuar a fazer anotações em sua caderneta de estudo devocional. B. Pedir-lhe que anote num caderno os livramentos para a tentação que encontrar na Bíblia. Pedir-lhe que continue a ler os livros recomendados.